Bem, feliz com Jesus. Com Jesus é melhor, sim ou não? Você já pensou o que seria de você se não fosse Ele? Pense agora, nesta hora. Reflita. Onde você estaria se Ele não tivesse tido um encontro contigo? Como você estaria hoje? Com Jesus é muito melhor, irmãos. Tem gente que não quer. Bom, é um direito que lhes assiste. Não quer, não quer. Não é? Mas nós quisemos. E Ele nos quis primeiro. Louvado seja Deus. Deixa eu aqui justificar a ausência da minha esposa, a minha querida irmã Cláudia, a minha ajudadora. Ela não está conosco, nem o meu filho Douglas, porque eles foram fazer um bico, tá certo? Hoje eu preciso que eles façam um bico para mim ajudar, tá certo? E por isso eles não estão aqui nesta noite. Abre, por gentileza, a tua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Foi falar desta palavra aqui 2 vezes esses dias, pelo nosso pastor e também pelo jovem que veio pregar no culto da mocidade. Mas Deus tocou no meu coração para falar esta palavra nesta noite, porque Deus é bom. Deus é bom e sabe a nossa necessidade, não só a minha, não só a sua, quanto também a minha. Porque eu também sou crente e preciso estar encaixado, instruído, fala? Incluído nesta palavra, na mensagem, incluso, porque Deus é bom. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. E nós vamos falar hoje daquilo que nós fomos formados. Nós fomos formados de quê, irmãos? De barro. Eita, Jesus. Barro. Não foi de ouro não, irmão Dionísio. Eu sou tão bonito. Foi não. Não foi de prata, foi não. Não foi nem de bronze, também não. Foi de barro. Vamos ler a Bíblia? Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, que nos diz assim: palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce, e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci e fui à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo um vaso sobre as rodas de barro. Quantos podem dizer amém? Só até aí, tá bom? Porque Deus é bom. Palavras que veio, palavras do Senhor, a palavra de quem? Que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Não parece um contraste, não é? Levanta-te e desce. Se fosse o irmão Dionísio, ficava logo encabulado. Como todo bom matuto, né, irmã Tamires? Estou vendo a irmã Tamires ali olhando para mim. Eu ficava logo encabulado, como todo bom matuto. Levanta-te e desce, que é isso? É para levantar ou para descer? Mas Deus sabe como falar, Ele sabe o que o vaso precisa de ouvir. Ele sabe a necessidade do vaso. Levanta-te e desce, e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E olhando eu, irmão, já que eu não posso olhar, mas pensando eu na história de Jeremias, eu lembro que no capítulo 1 do livro que leva o nome do profeta, Jeremias, Deus fala com Jeremias, dizendo: Jeremias, ainda antes que tu se formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. E te dei as nações por profeta. Olha que coisa interessante. Jeremias nem era, assim como nós também não éramos, ele já nos conheceu. Sabia que estaríamos aqui nesta noite, irmã Tamires. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele sabe o que nos vai acontecer amanhã. Daqui a 1000 anos, que não estaremos mais vivos, estaremos já na eternidade. Hein? Mas ele sabe de tudo. E ele falou com Jeremias dizendo: antes que tu se formasse, olha só, Jeremias não existia nem no ventre da mãe. Deus já o conhecia. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Aí Jeremias querendo se sair,
disse assim: Senhor, eu não passo de uma criança. Esse negócio não é para mim, é para você sim. Porque Deus não escolhe errado, irmãos. Quem escolhemos errados às vezes somos nós. Mas Deus não faz escolha errada. Ele chamou você porque sabe que você tem capacidade. E aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Agora o que você pode fazer, vá fazendo. Não se exclua não, vá fazendo. Glorificado e exaltado seja Deus. Porque um dia Ele virá e pedirá em conta tudo aquilo que Ele nos colocou a mão para fazer. Glorificado e exaltado seja Deus. Jeremias disse: Senhor, não passo de uma criança. Aí Deus disse: não digas, Jeremias, eu não passo de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E o que quer que eu te mandar dizer, tu dirás. Aí disse: Jeremias, o que é que tu vês? Aí ele disse: eu vejo uma panela a ferver para a banda do norte. E o que era esta panela a ferver? Era a palavra dura que Jeremias tinha contra o povo de Judá, que estava na banda do norte. A palavra dura. A palavra de correção, mas o povo era desobediente. Eita, Jesus. Mas só Jesus para ter paciência com o ser humano. Sim ou não? Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, versículo 28, na primeira carta aos Coríntios, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando nós olhamos, pelo menos eu olhando para mim mesmo, eu não me acho nem digno de estar aqui. Eu não me sinto em condições de estar aqui. Mas o Senhor nos dá esta condição de estarmos aqui. Foi Ele quem nos escolheu e não nós quem o escolhemos. Ele quem nos escolheu, nos tirou do monturo, de um charco terrível de lodo, colocou um novo cântico em nossos lábios, nos deu novas vestes. Já pensou? Pare, volta um pouquinho atrás e lembre-se de como você andava. Como era a tua vestimenta. Quais eram as tuas atitudes, as tuas ações. Eu mesmo tenho até vergonha de dizer. Mas Jesus é bom. Jesus é bom. É bom. Glorificado e exaltado seja Deus. Jesus é bom, irmãos. E nos escolheu a nós, como povo seu e ovelhas do seu pasto. Merecedores, irmão Dionísio, não. Imerecedores. Nós não merecemos, não merecíamos e nem mereceremos. Que conversa é essa? Você falava de culto e missões? Bom, foi o que Deus me deu. Não merecíamos, não merecemos e nem mereceremos. Ele disse a Paulo: Paulo, pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem, olhe como Deus conhece o ser humano. Não vem das obras para que o homem não se glorie. É pela fé. Porque o homem é medonho, né? Sim ou não? O homem o ser humano é medonho, é difícil de lidar. Glorificado e exaltado seja Deus. Mas Deus sabe trabalhar na vida do homem, na vida do vaso. Quando é preciso, ele deixa que o vaso se quebre. A Bíblia não diz que Deus quebrou o vaso, diz que o vaso que o oleiro estava fazendo quebrou-se. Não foi Deus quem quebrou, foi Ele que quebrou-se. Porque não é Deus quem nos afasta, é nós que nos afastamos dEle. Deus não manda ninguém embora, o camarada que vai. Porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Um jovem rico, lá no capítulo 10, no livro de Marcos, a Bíblia diz que chegou para Jesus preocupado com a salvação. Aí disse: bom mestre, olha, querendo persuadir a Jesus, querendo barganhar Jesus. Bom mestre, aí Jesus, conhecedor do coração, disse: por que me chamas bom? Só um bom é Deus que me enviou. Ele disse: que hei de fazer para herdar a salvação? Olha como a salvação é importante. Sim ou não?
Ele era conhecedor que existia uma salvação. E estava preocupado com ela. Só não quis se render ao que Jesus disse. O que hei de fazer para herdar a salvação? Jesus disse, tem aí os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. É o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias não sejam abreviados na terra. E por aí vai. Aí o jovem se achou salvo, ele disse, se é só isso, tudo isso eu faço desde a minha meninice. Aí Jesus, que conhece o vaso como ninguém conhece, Jesus disse, ainda te falta algo. Como assim? Se era os mandamentos, eu sou cumpridor. A Bíblia não relata isso, viu? São palavras minhas. Se é dos mandamentos, eu sou cumpridor. O que é que me falta? Aí Jesus disse, vai e vende tudo quanto tu tens e dá-o aos pobres. Eu ainda estou vendo a irmã Tamires sem óculos. Acredita, irmã Tamires? Deus é bom, sim ou não? Agora eu me perdi ali, quando eu vim. Está escuro ali. Eu disse, para onde é que eu vou? E fiquei sozinho ali, aí passou 2 pessoas por mim. Eu disse, meu amado, como é que eu vou aqui? Como eu faço para ir para a igreja aqui? Qual a igreja? A Assembleia de Deus. Aí mais na frente, aí o senhor vira à esquerda. Eu digo, mas mais na frente, quanto tempo? Quantos passos eu vou precisar dar? Ele disse, vai andando. Quando for para virar à esquerda, eu digo. Aí ele disse, aí eu vim, aí cheguei, aí vi um carro branco ali na frente, parado. Eu digo, aquele ali deve ser o carro de Jacen. Porque o carro de Jacen é branco. Mas o carro eu consegui ver, porque estava longe. Mas ali na esquina eu me perdi, porque estava escuro. Aí... O jovem, Jesus disse, ainda te falta algo. Vai e vende tudo quanto tu tens e dá-o aos pobres. Olhe que aquele jovem era um rico herdeiro, ele não tinha trabalhado nada para conseguir o que ele tinha. Não fez esforço nenhum, herdou. Mas ainda assim era apegado ao dinheiro, agarrado ao dinheiro, avarento. Tem muita gente, e deixa eu entrar aqui. No recinto, tem muito crente que tem muito amor, mas é avarento de um jeito. E a avareza pode te tirar de lá. Pode não permitir que você entre lá. Vai te cuidando por aí. Porque a avareza é algo que nos vê, não é? Está dentro, algo que não se vê, não se demonstra. Aliás, se demonstra pelas atitudes. Vai e vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres. Aí a Bíblia diz que o jovem rico baixou a cabecinha, e deu linha na pipa, foi-se embora. Aí os discípulos, acompanhando tudo isso aí, viram toda essa história. Aí disseram, logo pois, quem poderá salvar-se? Porque o jovem rico, a Bíblia não fala isso. Mas deixa eu aqui fazer um comentário. Porque o jovem rico era cumpridor dos mandamentos, contudo não alcançou a salvação. Aí os discípulos disseram, logo pois, quem poderá salvar-se? Aí Jesus disse, é isto impossível para o homem, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glorificado e exaltado seja Deus. A impossibilidade é minha e tua, mas para Ele não. Para Ele não tem impossível. Impossível não passa, não existe no alfabeto de Deus. Impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Glorificado e exaltado seja Deus. Ele fez a mulher gerar sem ter tido o que comumente se tem. Fez Isabel gerar quando já passou o tempo das mulheres. Mas Isabel gerou e deu à luz a João Batista. E quando ela foi visitar Maria também grávida, aí o menino que estava dentro dela, o menino se encheu do Espírito Santo. Eita, que coisa grande. Aleluia. E ele está aqui nesta noite para fazer coisas grandes, irmãos. Aleluia. Abre tua boca e glorifica o nome dele, porque é ele que está aqui. O mesmo que estava lá, quando Isabel foi visitar Maria, está aqui nesta noite. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Aí os discípulos disseram a Jesus, Jesus,
nós tudo te deixamos e te seguimos, olha, agarrados à avareza. Tudo deixamos e te seguimos. O que ganharemos em troca? Olha como o ser humano só pensa muito naqui. O ser humano comumente está ligado aqui. Aí Jesus disse, 100 vezes tanto quanto fizeres aqui, por fim a vida eterna. Glorificado e exaltado seja Deus. O homem é muito ligado aqui, irmão, mas quando nós não ligamos demais aqui, nós nos desligamos de lá. E nós precisamos estar ligados lá. O fio vermelho, que é o positivo, precisa estar ligado lá. Deixa o neutro aqui, mas deixa o fio positivo ligado lá, porque aí... Está na hora? Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, viu, meu filho? A Bíblia diz que há galardão para aquele que desce, que é um copo d'água fria, um desses meus pequeninos, e é o que der o papel toalha para enxugar o suor, irmão. O galardão é maior, glória. E a palavra é fiel. É ou não? A palavra é fiel, irmão, tem resposta para tudo. Olha, a Bíblia só não responde o que você não quer ouvir. A Bíblia só não tem resposta para aquilo que você não quer ouvir. Mas para o que você quer, ela tem. E o que você não quer, ela tem também. Agora, se não quiser, aí... Cada um dará conta de si. Né, irmão? Cada um dará conta de si. Eu ia lá para o Cidade Verde hoje, terceira etapa, pedi até permissão ao meu pastor. Ele disse, se eu fosse o senhor, não ia não. Mas meu pastor, eu já marquei lá. O irmão já me convidou, já está agendado. Ele disse, mas se eu fosse o senhor, não via não. Então tá bom. Aí as coisas aconteceram porque Deus sabe fazer. Deus sabe fazer, você e eu não sabemos não, mas Ele sabe. As coisas aconteceram e eu me vi sozinho em casa. Eu disse, para onde é que eu vou? Para onde eu já sei o caminho. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Aleluia. Deixa eu adorar nesta noite ainda que sem ver. Oh, glória. Eita, ainda tem bastante tempo já. É 8h13. É? Olha aí. O ser humano é muito agarrado aqui, porque ele veio daqui. E ele é muito agarrado aqui, as coisas daqui. A Bíblia diz que Jesus, conversando com seus discípulos, perguntou-lhes, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí uns dizem que tu és Elias. Onde estava Elias? Onde estava Elias? Hã? Não, nesse tempo. Já tinha sido arrebatado. Subiu na carruagem de fogo. Eita, Jesus. Olha, é bênção, viu? Está querendo galardão, né? Muito obrigado, irmão Cícero. E essa água está gelada, o galardão é maior. Deus é bom, irmãos. Aí Jesus disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí alguns discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias. Os irmãos creem que os discípulos criam a reencarnação? Sim ou não? Onde é que Elias estava? Estava na terra? Então Jesus era a reencarnação de Elias. Sim ou não? Pelo menos é o que eu entendo. Na minha ignorância. Não, mas no contexto da história. Os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és João Batista. Aí Jesus continuou perguntando, e vós?
quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o próprio Pai. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória! Canterrara namanaço e decobre a naragada xébria. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, agora não era pedra como a igreja católica prega, não. Que Pedro era pedra, não. A pedra era Cristo. A pedra que Cristo se referia era ele próprio. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a conversa se deu. Continuaram conversando. Aí Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja entregue e seja crucificado e tal, e morra. Aí Pedro, eita Deus, Pedrinho Barrinho, aí disse: longe de ti tal coisa, Senhor. Pedro Barrinho, longe de ti tal coisa, Senhor, mestre. Aí Jesus olhou para o mesmo Pedro, mesmo Simão Barjonas, o mesmo: para trás de mim, Satanás. Olhe como é profundo. Se nós não vigiarmos, precisamos estar em vigilância, sim ou não? Jesus nos ensinou a orar, não foi? Ele disse assim: orar e vigiar, e foi? Não. Foi assim? Foi não. Ele disse: vigiai e orai. Porque até para orar nós temos que estar em vigilância. Aí Pedrinho Barrinho não vigiou, aí deu lugar ao diabo. Na mesma história, no mesmo contexto. Uma hora ele foi usado por Deus e outra hora foi usado pelo diabo. Porque Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas lá de cima, tu só entende as coisas aqui da terra. Só entende as coisas aqui da terra. E nós precisamos entender mais das coisas lá de cima. Necessitamos das coisas daqui? Sim, claro, necessitamos. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos nos formar. Precisamos, sim, claro. Mas precisamos mais de lá. Porque ele nos sustenta de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa. Eu sofri um acidente no mês de fevereiro. Não foi, os irmãos lembram? Dia 2 de fevereiro. E o primeiro dinheiro que entrou lá em casa foi no mês de outubro. Daí se foram quantos meses? 8. Sem receber dinheiro. Mas ele cuidou de mim e de minha família todos esses meses. E tem cuidado até hoje. Irmãos. Eu disse ao irmão Cícero, quando cheguei: meu irmão, estou com uma dor aqui no pé da barriga terrível. Aí ele disse: o que foi? O que é? Eu disse: eu não sei, é uma dor aqui no pé da barriga. Aí ele disse: tome água. Eu disse: sim, senhor. Aí os irmãos viram que eu desci umas 3 vezes, fui tomar água. Aí a dor passou. Porque ele mexe com a coisa da medicina, né? Ele entende um pouquinho. Aí ele disse: então tome água mesmo. Aí a dor passou, porque Deus é bom. Eu já estava pensando, porque quando eu sentei ali, eu sabia que eu teria essa oportunidade. E não foi o irmão Jaça que me disse, nem o pastor. Mas eu saberia que teria essa oportunidade. Como é que eu vou com dor? Então, Jesus, tira aqui essa dor, Jesus. Tu podes. Tu podes, Jesus, tirar a dor. Oh, glória a Jesus. Tu podes tirar a dor, e ele tirou a dor. Não estou sentindo nada. Para a glória do nome de Jesus. Mas era uma dor terrível. Uma dor terrível, mas Deus tira a dor. Onde é a tua dor? Então conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o teu médico, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Nunca mais cantamos esses corinhos. Era costumeiro da Assembleia de Deus. Eu, quando eu era criança, morava perto da igreja da Assembleia de Deus, lá do Samaritano. E lá eu não era crente. A minha avó dizia que era crente, mas ela era rezadeira.
digo, Jesus, e pode rezar, Jesus? Pode orar, eu sei que pode orar, que eu escuto os irmãos orando, mas pode rezar. Ela pegava um galho de peão roxo e toma e se proava do meu povo. Dor de cabeça, febre fria, dor de ouvido, dor no pescoço, dor nos ossos, dor no corpo. Olha, eu tenho 46 anos e eu ainda me lembro que eu era criança. Eu aprendi a reza dela. Aí ela disse, olha, você está com um olhado e é de mulher grávida. Olha que velha mentirosa. Mentira dela. É mentira, mano. Mentira. O bicho murchou porque ela bateu tanto na pessoa na cabeça que tirou da árvore. Não é? Tirou da árvore. Aí murcha mesmo, é comum. Mas ela disse que estava murcha porque era olhado de mulher buchuda. Eu digo, meu Jesus, essa minha avó mente demais. Mas com crente não tem essas coisas não, irmão. Com crente é sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna, porque nós fomos chamados na verdade. E aqui está a verdade. A palavra que liberta. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se cobiçava, não cobiça mais. Se invejava, não inveja mais. Por quê, irmão Dionísio? Porque nós fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus jogou no lado do esquecimento tudo que passou. Agora, às vezes, a gente é teimosinho e quer trazer para o presente. Mas, meu irmão, o senhor sabe que atrás do senhor tem um pastor aqui? Eu sei, eu não vim para doutrinar a igreja, não. Mas o pastor é espiritual. Não vim para doutrinar a igreja, não. Agora, o que Deus mandar eu dizer, eu vou dizer. Vai me perdoando aí. Vai me perdoando aí para entrar lá. Às vezes o camarada é um negocinho tão pequenininho, mas nos afasta de Deus. Tem um negócio tão pequeno, uma palavra tão pequena com 6 letras chamada pecado. Pecado. Ele é tão forte que nos afasta de Deus. Essa palavrinha pequenininha, irmã Zefinha, pecado. É uma palavra tão pequenininha, tão insignificante, mas nos afasta de Deus. Mas é pecado o que o padre fez, irmão Dionísio, roubou R$1.200.000, é. E o que o pastor fez, roubou R$2.000, é pecado também. Agora o que vai ter aí são circunstâncias diferentes. Circunstâncias diferentes. Mas, irmão Dionísio, eu disse à minha mãe que eu ia e não fui. Mentiu, é pecado também. Eu disse à minha esposa que eu ia e não fui. Mentiu, é pecado também. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Ele não reúne o seu povo em vão. Ele não reúne o seu povo em vão, a não ser para falar com ele, com o seu povo, por amor. Porque Deus corrige a quem ama. E quem é o Senhor para estar corrigindo? É um cego, sou um cego. Mas o meu Deus é o teu Deus. E Ele está aqui nesta noite. Eu sou cego por enquanto, porque ontem Deus falou comigo ali. Eu saí lá de casa e fui ali no irmão Messias. Ontem fui procurar um negócio lá sozinho. Porque Deus, sozinho não, eu vou com Jesus. Ele vai me guiando. Aí cheguei lá e Deus usou ele lá para falar comigo. Eu digo, meu Deus, eu não acredito não que eu vim aqui. Só porque eu fui procurar lá nem tinha. Mas eu não fui procurar o que eu achava que fui. Eu fui lá para ouvir a voz de Deus. Que Deus usa quem quer, como Ele quer, da maneira que quer. Usa criança, usa jovem, usa adulto, usa ancião, usa jumenta, usa um bêbado. Um dia lá na rodoviária um bêbado me pegou, me chamou na grande assim, o crente. O camarada me chamou assim, eu disse, Jesus é tu, não acredito não. E o bêbado me corrigiu. Me corrigiu. E ele era um bêbado que eu conhecia, ele de muito tempo, desde criança. Que eu fui criado lá na rodoviária, aqui na Itambor de Lixo, pela rua. E Deus me guardou. Para eu ser o cidadão que sou, foi só Jesus. Porque eu pedi esmola, eu senti dor nessa barriga de fome,
O meu pai não está aqui não, tá? Meu genitor, ele tentou 2 vezes passar com o carro por cima de mim, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. O meu Deus se movimenta ao som, mas Deus tinha negócio, irmão. Não vai não. Não vai não. Alguém morre de uma topada. Aí o camarada eu encontrei com um conhecido esses dias e ele disse, se sobrevivesse. Como é, mano? Tu sobreviveu. Eu disse aqui. Ele disse aquele acidente se quebrasse todinho. Eu disse, tu não sabe o mistério não? Ele disse, eu queria saber. Como é que pode sobreviver ao que aconteceu contigo? Porque até os médicos diziam que tu ia morrer. Eu disse, tem um Deus lá no céu, irmão, que só vai no tempo dele. Tem um Deus lá no céu que a gente só vai no tempo dele. Haja o que houver, venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Deus cura câncer, cura AIDS. Conserta a cabeça toda quebrada, conserta o rosto todo quebrado. O pulmão quis paralisar, Deus não deixou paralisar. Os rins quis paralisar por falta d'água. Deus não deixou paralisar, cuidou dele, sem água, sem nada, mas cuidou. Porque Deus é Deus e fora dele não há outro. A Bíblia diz que Deus não tendo alguém maior por quem jurar, jurou por ele mesmo. Porque o nosso Deus é sim poderoso. Ele encontrou-se com Abrão, ainda não tinha sido mudado o nome de Abrão para Abraão, ainda era Abrão. Encontrou-se com Abrão no deserto e disse, Abrão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso.